Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica que responde às suas questões. E como é você que solicita, então hoje é uma história que chegou assim para mim. Olha, fala um pouco, veio de Brasília para situar. Fala um pouco sobre perdas, fala um pouco porque houve um falecimento aqui em casa, a mamãe não tá legal e como que é, não sei o que fazer, não sei o que falar, não sei o que lidar. Meus amores, primeiro a gente precisa entender o processo para depois a gente poder ajudar. Pensa assim, você nunca viu um bolo? Como é que você ajuda a fazer bolo? Você mais atrapalha do que ajuda, né? Então, primeiro a gente vai entender o processo e para não ganhar pito aqui do meu diretor, eu reparti em duas partes. Então, hoje eu faço a primeira parte e a semana que vem eu faço a segunda. E a gente explica um pouco sobre a perda, sobre o processo de luto e as prováveis ajudas, então, tá? Como que a gente. Vamos começar por entender a história. Como que é, o que que a gente entende por luto, né? Então, eu botei aí na tela para facilitar, mas vamos falar que o luto é um processo, tá? É uma coisa, que nem um rio, vai acontecendo uma coisa, outra. Ele é um processo que se inicia a partir da perda de uma pessoa querida. Olha, morreu o irmão, o pai, um amigo, mas era um amigo muito querido. Então, aquela coisa que fica aqui dentro, aquela dor, a gente quer ajudar o outro, quer amenizar. Aí, mas sabe, é um processo que a pessoa tem que viver, muito embora nós tenhamos vontade de ajudar, de fazer alguma coisa. E esse luto, ele é este processo, vai acontecendo aos poucos, né? Ele vai tentar readaptar a pessoa que ficou, que está ali naquele sofrimento, a realidade dela sem a presença daquele que se foi. Olha, se foi o pai, então eu fiquei órfã, preciso aprender a viver sem meu pai. Se foi meu companheiro, meu marido, eu preciso aprender a viver sem ele. É uma readaptação, é uma aprendizagem, né? Você estava acostumada com aquela presença ali e agora não tem mais. Então, quando todos nós já passamos por um processo de perda, inclusive a santa que vos fala, né? E a primeira perda de impacto imenso foi um irmão mais novo, né? Ele se foi muito jovem, e sabe aquele irmão que chegava e te abraçava e aconchegava, e de repente aquele abraço não tinha mais, aquela pessoa não tinha mais, deu aquela tristeza enorme, e foi fruto de um acidente. Então você não quer nem pensar no que pode acontecer. Entenda isso, a pessoa tem medo de lidar com a situação. Então eu também, eu não queria nem pensar no que podia acontecer e aconteceu o inevitável. Aí eu fiquei, primeira momento daquilo, eu fiquei numa revolta grande. Na hora do sepultamento, o céu era uma tarde bonita como hoje, aqui tem uma tarde linda, o céu tá brilhando lá fora, bate na árvore, a árvore tremula, fica aqueles reflexos dourados nas folhas. Eu olhei aquilo e eu fiquei brava. Como é que o mundo tava assim bonito, cheio de sol e eu toda cheia de tristeza, né? E subiu aquela coisa assim, de repente, eu não escuto nem vejo nada, mas de repente entra aquela sugestão no meu pensamento. É assim, você está triste, a natureza não está. A natureza aceita a morte como um processo natural. Aquilo caiu assim na minha cabeça, igual um balde d'água, sabe? O sol aceitava a morte que existia ao redor e continuava brilhando, e o vento continuava ventando, e a luz continuava acontecendo, e a folha continuava folhando lá na árvore, né? Então, veja, é um processo natural, ainda que doloroso, é um processo natural. Numa analogia, é mais ou menos como se você sofresse assim uma queimadura grave no seu braço.
e ninguém pode sofrer aquela queimadura por você. Depois você vai pondo um remédio, aquilo vai recuperando. Recupera no dia seguinte? Não. Recupera a hora que põe o remédio? Não. A recuperação é um processo lento, não é? Aonde a elaboração do luto funciona como uma espécie de cura nesse processo, né? E termina com o restabelecimento da pessoa, a retomada do equilíbrio. Quem tinha que estudar, vai para a escola, quem tinha que trabalhar, volta a trabalhar. Mas você precisa dar um tempo. Então, você deu tempo lá para sua mãe, porque perda de filho deve ser a maior dor do mundo, né? E um luto, ele pode ser visto também não só na hora que morre alguém, mas imagina um pai de família, aquele que sustenta, tem mulher, 3 filhos, 2 estão lá no colégio, o outro está não sei aonde, e de repente esse pai perde o emprego e ele é o mantenedor da casa. Ele perde o chão debaixo dos pés, né? Então toda a perda grande e grave que é o luto, né? E a gente então pensa lá como que a gente vai fazer. A pessoa, ponha-se no lugar da pessoa. A pessoa que vive um luto, ela está num recolhimento, aonde ela passa por como é que é a emoção dela? Passa também por uma vivência complexa logo depois daquela perda. A pessoa sente aquilo, sente aquele buraco, e durante esse tempo a pessoa está triste, a pessoa tem crise de choro, ela não quer sair de casa, muitas vezes ela não quer receber visita, ela quer só chorar, ela perdeu o interesse por coisas que ela gostava antes. Olha, ela gostava de escutar música, ela gostava de ver novela, agora ela não quer ver novela, ela não quer escutar música, ela não quer nada. Então, ela pode alimentar um conjunto de emoções lá dentro que ela tem que dar conta, que ela tem que gerenciar, e às vezes ela não está treinada a isso, ela não aprendeu isso. Aquele turbilhão que está aqui, ela joga para fora de um modo atabalhoado, né? Ela joga, fica cheia de culpa. Ai, se eu tivesse isso, quem sabe tinha melhorado. Não sabe trabalhar com aquela frustração, fica irritada, fica angustiada com a situação. Às vezes tem medo de passar pelo processo. A experiência é dolorosa e cada um, meus amores, passa essa jornada, este caminho, né? Faz essa viagem do seu jeito, da sua forma, depende muito de como é a personalidade da pessoa, como é o jeitão dela, depende das experiências de vida. Um médico que trabalhe lá no hospital, ele não pode ter essa crise toda hora que morre um paciente, não é? Então, depende da experiência, depende da profissão, depende da capacidade de gerenciar as próprias emoções e depende também do nível de religiosidade. Religiosidade não quer dizer necessariamente a religião que você vai, pode ser qualquer uma delas, é essa proximidade do Criador que eu estou falando, sabe? Então, não é assim o aspecto institucional, não é isso, é o aspecto afetivo, o que afeta aqui dentro, a emoção, a fé que eu tenho no Pai do céu. Foi Ele que fez a vida, Ele que fez a morte. Então, eu achei o processo natural aí. Então, se eu acredito no Pai do céu como aquele que acolhe, aquele que é o grande Criador, aquele que é o perfeito, então eu não posso ter uma coisa assim que eu fico triste, mas desesperada não. Eu fico triste, mas tem o colo do pai para eu me aconchegar. Então, quando a pessoa tem uma crença religiosa, nossa, isso ajuda. Quando ela não tem, aí danou de vez, né? Porque aí ela não sabe o que fazer. E a pessoa em luto, ela pode desabar inteira, ela pode se desesperar ou ela pode, por outro lado da balança, chegar num estágio de aceitação com naturalidade. Gente, eu tenho 76 anos, ninguém de 76 anos tem pai e mãe, não é? Então a gente já passou por processos grandes de perda e a gente vai aprendendo também em cada momento. Foi muito triste? Foi muito doloroso? Foi,
mas não precisa ser desesperador. Uma coisa é a tristeza, outra coisa é o desespero. Você está entendendo, né? Então, independentemente de como cada um reage, o resultado deve ser o mesmo para todo mundo: superar a dor da perda. Tá aquilo lá, e mesmo que demore anos para superar a dor essa falta que faz a pessoa amada, especialmente quando a pessoa morava debaixo do mesmo teto. Porque imagina assim, você tem um irmão que mora na Europa e faz 10 anos que esse irmão você não vê, você não convive com ele aqui debaixo do mesmo teto. Você sente saudade, você conversa com ele, você abre a sua câmera, proseia com ele, vê, mas é lá, assim, na hora de sentar na mesa, ele não tá aqui para sentar junto, na hora de tomar banho, ele não tá lá ocupando o banheiro para você bater na porta e brigar com ele. Então, a presença não estava aqui. Não tá, não tem. Ele tá na Europa. Agora, quando a presença era aqui, aí fica mais difícil ainda, porque perdeu, mas não tinha presença, perdeu, mas morava lá, já lá longe, faz 10 anos que mora longe. Agora, perdeu morando debaixo do mesmo teto, tem mais isso para você pensar. Veja como é o caso da mamãe aí, se a mamãe morava junto com a pessoa ou não, né? Para a gente entender o processo de quem a gente quer ajudar. E olhando para esse cenário todo, na nossa cultura aqui, Brasil, né? De certo, a gente só sabe assim, nascimento e morte. E nós aqui não olhamos com muita naturalidade essa coisa de morte, ninguém quer saber, até que ela bate na porta e fala: olha, estou presente. Esses tempos de Covid, pandemia, essa coisa arada, o que bateu de gente cheio de problema na clínica por conta de ter que lidar com a morte, então é uma falta de preparo. A gente não se prepara para isso, como se isso nunca fosse chegar. A gente não fala nisso quando você comenta alguma coisa, a pessoa fala assim: credo, que conversa tétrica. Não, gente, não é uma conversa tétrica. Quem é médico, quem é enfermeiro, quem é terapeuta, tem que ter um pouco de formação e de informação sobre isso, porque senão como é que você vai ajudar? Nas informações sobre isso, né? Veja lá, o que a morte mexe lá dentro quando ela bate na porta da gente. Ela traz arrependimentos, às vezes você vai, eu não fiz e podia ter feito. Às vezes ela traz desespero, morreu o mantenedor da casa. Como é que nós vamos fazer agora? Às vezes a pessoa vem cheia de depressão, né? O que é uma depressão? Aquela perda de ânimo, aquela tristeza, aquela coisa, não quero mais nada, larguei tudo, né? Esse desânimo que a pessoa tem, não quer levantar do lugar, essas são reações normais, esperadas e necessárias. Porque se a pessoa está sentindo isso, ela não pode expressar outra coisa. É isso que ela tem que elaborar. E a gente não pode ficar assim, ai, não chora, ai, não pensa nisso. Deixa a pessoa chorar, né? Ela precisa elaborar aquilo, ela não precisa nutrir aquilo, mas ela precisa elaborar. E como você não tem uma régua para medir, até aqui a elaboração, daqui para frente é nutrição, a gente precisa ver como é que a gente vai trabalhar, porque a pessoa precisa é, fazer o choro, a lágrima dela, porque isso vai aliviar a tensão, isso vai aliviar a tristeza, né? Provavelmente essas respostas, essa tensão, essa tristeza, as nossas respostas a isso tudo seriam mais brandas
se a gente compreendesse o processo, se a gente aceitasse a morte como uma passagem, como, sabe, ela faz parte da vida. Ninguém veio aqui para ficar a vida inteira no planeta e dar 1 milênio, 2 milênios, não, não é assim. O cara tem lá uma vida útil, prazo de validade, 75 anos, quem tem 76 ultrapassou várias já. Então é assim, você olha para a coisa e você fala, não, faz parte do show. Poucos são capazes de lidar com a perda. Falar do luto, viver o luto, ainda é uma coisa muito difícil, é meio que um tabu, a maioria prefere não se relacionar com o tema, né? Até que o fato ocorra. Não fala isso, você está chamando morte. Mas existem pessoas que estudam o tema. E nós temos uma psiquiatra, você sabe que toda vez que eu trago uma informação, eu trago o livro, mostro, para que se a pessoa quiser se aprofundar, ela consulta. Então, a nossa psiquiatra de hoje é Elizabeth Kubler-Ross. Ela era uma psiquiatra que nasceu na Suíça, depois ela veio para os Estados Unidos, ela nasceu em 1926 e faleceu em 2004, portanto, da contemporaneidade, né? E ela estudou esses temas, e estudou bastante isso, e ela escreveu, para você ver como ela estudou bastante, olha lá o livrinho e veja o nome: A Morte, um Amanhecer, A Roda da Vida, Viver até Dizer Adeus, sobre a morte e o morrer. Então, ela estudou, pesquisou, atendia pacientes terminais, atendia gente bem doente, doença grave, e atendia os familiares, que é o caso de hoje, daquela pessoa que estava vivendo uma perda lá do ente querido, né? E ela foi a pioneira no tratamento desses pacientes todos, e depois ela sentou, prestou atenção, elaborou, escreveu, fez os livrinhos dela lá, e ela passa por e ela comenta aquelas experiências de quase morte, quando a pessoa ela é dada como morta, para todos os aparelhos, fica ali, de repente, 1, 2, 3 segundos depois, tudo volta e a pessoa conta que teve uma experiência que ela entrou, o clássico é que ela entrou num túnel de luz, não é? E depois ela volta para cá e ela conta essas experiências, então ela vai olhar também essas experiências de quase morte e aí ela senta lá e escreve uns livros, né? E as pessoas que morreram e voltaram, ela senta e anota tudo também. E nessa época que ela escreve os livros, a comunidade de médicos, a comunidade científica, né? Eles deram muita confiança para isso, não. Esse negócio de morrer e voltar aí. Mas nem todo mundo pensa assim, porque ela recebeu mais de 20 títulos em diferentes universidades de todo o mundo. Não foi mais de 20 títulos de doutor honoris causa. Então, ela escreveu sobre a morte, e ela escreveu sobre o morrer, e ela ganha esses títulos porque ela se torna uma autoridade sobre isso. Por isso é que eu estou fazendo essa indicação para se você quiser aprofundar o conhecimento, porque às vezes eu participava de grupos de estudo que uma vez me coube falar sobre isso para uma turma de enfermeiros e de terapeutas. E essas enfermeiras, elas iam trabalhar lá no hospital e lá no hospital morre gente. Então, como é que faz? Precisa conhecer. E então eu trouxe essas informações para cá, né? E uma das informações que a gente dá sempre, quando eu estava lá pela faculdade, a gente estudava essas coisas, uma parte era dedicada aos cuidados paliativos, que era para aquela pessoa que está muito mal, ela está adoecendo cada vez mais, o estado é gravíssimo, você sabe que tudo se encaminha para o fim, mas você vai dar assistência
assistência para ela no melhor que dá até o fim. O melhor da parte física, o melhor da parte psíquica, o melhor que dá para ela poder ter uma passagem mais suave, mais serena, que eu acredito que seja uma coisa bem boa para quem está na situação, né? E junto com isso, dos cuidados paliativos, que são múltiplos, era um montão lá, a gente falava muito do estudo da psiquiatra, da Elizabeth, porque ela dedicou a carreira dela a isso, né? E ela, quando ela faz esses estudos, ela atende os familiares, inclusive, e aí aquela iminência de morte, aquele clima que fica, aquela tristeza que fica, como que é a aceitação da perda? Enquanto a pessoa não aceita, a história fica muito difícil e não há regras para você viver um luto. Cada um passa por diferentes momentos de acordo com a competência que a pessoa tem lá dentro. E ela foi olhando a competência, ela foi vendo o preparo, ela foi vendo a educação emocional que cada um tinha e ela foi fazendo uma pesquisa grande. E o estudo mostra que o sujeito que está com uma doença, lá naquela fase terminal, ele também passa por um processo de luto, porque ele também está percebendo que ele está perdendo a vida. Há pessoas que percebem que estão perdendo a vida, há pessoas que não. Foi dormir, no outro dia amanhece no céu, né? Ou no inferno, não sei, mas é rápido, outros não. E então também isso era ensinado e era discutido. E o que eu levava para o curso que eu estou trazendo para você agora? As fases, que ela foi a primeira que estudou e ela fez as fases do processo do luto. Nas fases do processo do luto, ela fala da negação, a primeira que aparece lá, né? A reação imediata ao ouvir a notícia da morte de alguém. Nossa, não posso acreditar, meu Deus, né? Como é que é? Era uma pessoa amada e há uma dificuldade. A pessoa que está enlutada, a pessoa que soube da morte aquela hora, ela não acredita, ela nem quer tentar acreditar, ela fica na impossibilidade momentânea, é como se ela fosse tomada por um turbilhão de coisa e ela precisa de um tempo para ela respirar ali, né? E às vezes ela fala, mas eu não acredito nisso. É um pouco de arrogância também, não é? Porque como não acreditar no processo que é natural? É mais ou menos se eu dissesse assim, eu não acredito no sol, não acredito na noite, tá tudo aí. Tá tudo aí. Então, mas a pessoa ela tá naquela negação. E a negação, nesse caso, tem um objetivo: proteger um pouco a pessoa dessa verdade que foi tão brusca, para ela dar um tempo para ela começar a se estruturar. Essa estruturação, ela pode demorar minutos. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? O que eu faço agora que o outro morreu. Já começou a elaboração. Às vezes ela demora dias, a pessoa não aceita, nega o tempo inteiro. Outras vezes a pessoa passa semanas até botar o pé no chão e acordar, né? É comum que a pessoa busque um isolamento, busque um distanciamento nesse momento, um distanciamento de tudo. Lembra do desânimo que a gente falou? É por isso que ela está buscando esse distanciamento. Muito bem, então houve aquele momento de negação, meu Deus, o que eu faço? Depois disso, pode vir a raiva. Não quer dizer que a raiva não possa vir antes e aquele momento não possa vir depois. A gente pegou a classificação que ela fez e estudou, mas na nossa observação, exatamente como ela escreve, não tem uma sequência assim. Pode vir uma coisa, vai e vem, então pode vir uma raiva. A pessoa fica naquele sentimento de raiva, de angústia, de desespero, de medo, tudo junto ali. Então ela se revolta, tem aquele turbilhão de emoção no peito e ela pode fazer uma malcriação para você, ela pode
pode ter um comportamento rígido, ríspido, porque ela tá com muita raiva porque a irmã dela morreu, porque o pai dela morreu. Ninguém tem culpa, ninguém matou, mas ela tá revoltada. Então, aponta aí que a revolta também pode vir. É como vem aquilo, ela reage com muita agressividade. E a agressividade, meus amores, é uma força que embasa a coragem. Se eu não conseguir trazer essa agressividade para cima, eu nunca serei uma pessoa corajosa. Mas é que na hora aquilo vem de uma forma tão intensa que explode para cima do outro, não é? Então, como é que a pessoa dá conta dessa agressividade, dá conta dessa raiva, ela está incapaz ainda de aceitar a perda? E há casos em que a pessoa ela entra num processo de raiva tão grande, ela entra num processo autodestrutivo, ela volta essa agressividade contra si mesma. Ela vai beber, ela enche a cara, o que não resolve nada a situação. Ela briga com desconhecido, soca o carro para cá ou para lá, o que agrava mais a situação ainda. Ela sai destruindo as coisas, jogando tudo. Isso tudo só agrava a situação. Mas é como a pessoa está vivendo lá. É que essa pessoa é uma pessoa que ficou transtornada com a notícia. Como é o transtornado? É quem não aceita, é o revoltado, é aquele que sabe, o Pai do Céu não pediu licença para fazer a vida correr, não é? Então ele se depara com um problema para o qual ele ainda não sabe a solução e nem nunca quis saber. Nunca quis se informar, então ele é pego de calça curta e fica transtornado. Não sabe lidar com as próprias emoções. O transtorno é isso, né? Assim, reduzindo. Aí tem aquele outro que ele já viveu, já passou um pouco isso, ou nem chegou nisso, ele faz uma negociação, ele faz uma troca. O sujeito negocia consigo mesmo, ele se negocia com a divindade, sabe a promessa? É essa negociação. Olha, meu pai está lá internado, se ele melhorar, nunca mais eu fumo. Nunca mais eu bebo. Então, é como se o Deus precisasse que você fizesse o favor para ele de parar de beber ou de fumar. Sabe? É essa negociação que a gente faz. E essa negociação, como é que nós vamos entender? É uma tentativa desesperada de aliviar a dor. Ela não sabe o que fazer, então ela tenta uma negociação com a divindade, né? Só que isso é para ela aliviar a dor dela, uma dor que não necessariamente precisa ser vivida com desespero desse jeito, tá? Então, diversos pensamentos na hora dessa promessa, olha, e se eu fizesse isso, e se eu fizesse aquilo, se eu fizer X, eu posso reverter a situação. Se eu deixar de fumar, eu posso reverter a situação. Deus aceita o meu sacrifício? Gente, isso é assim, é um pensamento meio que infantil, é um mecanismo de defesa, tá? Mesmo que ela tenha consciência da impossibilidade disso, né, de ser feito isso, ela alimenta um pouco isso como um autoconsolo. Eu vou consolar a mim mesmo, que é então uma fase. Na próxima fase, ela passou por tudo isso, não adiantou, a pessoa que tinha que morrer, morreu, né? E a pessoa, então, ela entra numa fase de depressão. Ela mergulha em grande sofrimento, porque a pessoa que escreveu pedindo isso fez uma narrativa e disse lá que a mãe entrou em depressão. Da depressão nós vamos falar num outro momento, mas a depressão é isso, é aquela tristeza enorme, o desânimo, aquela perda, não quero mais viver, não sei o quê. Então, mas agora, e a depressão tem níveis, tá? Então,
olhando aqui o nosso processo, a pessoa passou por tudo aquilo, ela pode entrar numa fase depressiva sim. Ela mergulha num grande sofrimento e ela pode prolongar isso por semanas, por meses, e aí quando passa meses, outro dia eu atendi um caso de anos de sofrimento. Pelo amor de Deus, né, gente? Também não é assim. Então tá extrapolando. Então vamos ver o que que tá por trás desse sofrimento de anos, porque existe alguma coisa aí da própria pessoa que não está ajustada. Então, esta pessoa que entrou na depressão, ela se apega à dor que ela teve naquele momento, causada pela partida, né? E ela usa isso como um combustível para permanecer em estado depressivo. Ou seja, ela fica nutrindo a depressão. Então, isso é um causo sério. Se essa depressão durar até 15 dias, tudo bem, tá lá, né? Deixa chorar, tudo. Agora, se ficar um mês, 2, 3, vai procurar ajuda. Vai procurar ajuda espiritual, profissional, ajuda que você achar que é bom, tá? Nesse momento da depressão, ela chora bastante, ela repensa as decisões, ela se isola de amigos, ela tem crise de saudade. Se tudo isso dura até um mês, você aceita, mas sai correndo atrás de ajuda. Esse estágio de luto, ele pede, esse que vai se prolongando, ele pede ele pede um apoio para as pessoas da casa saber como lida com ela e pede um apoio de um profissional, se puder, se houver essa possibilidade, é muito interessante que se faça. Como eu não sei do tempo nem nada, então eu estou abrindo aqui para esclarecer, né? Às vezes a pessoa em luto acaba desenvolvendo um transtorno de depressão profundo. Quer dizer, ela já tinha um jeito, ela já levava um jeitão depressivo e agora, diante da perda, diante do luto, diante de toda essa frustração, isso se agrava. Depressão não tem uma causa só, viu, gente? É uma série que causa, né? E depois nós temos o quinto item, que é a aceitação. Quando a pessoa chega na aceitação, mesmo, às vezes essa aceitação ela vem assim, tem momentos que ela está desesperada, mas tem momentos que ela se conforma um pouco mais, depois entra na fase de desespero de novo, depois ela vai aceitando aos poucos, não é assim, agora eu fiz a aceitação, pronto, acabou, não é, isso vem vindo aos poucos, né? Mas é o último estágio, até que a pessoa não é uma experiência linear, uma coisa atrás da outra, todas essas fases elas se misturam, mas quando ela chega na aceitação, é o momento em que ela compreendeu essa nova realidade, né? A pessoa morreu. Morreu. Agora não tá mais aí. Não, não tá. Agora não dá mais para conversar com ela. Não, não dá. Ela aceitou essa ausência de quem partiu. Isto é que é a aceitação. Os sentimentos estão lá, já foram externalizados, tem uma parte guardada lá dentro, mas você sente aquilo, mas você sente em paz. Eu estou sentindo, eu não tenho mais aqueles entes queridos aqui, mas eu estou em paz, eu posso trabalhar, eu posso vir aqui repartir com você, eu posso falar no assunto. Isso não caiu do céu, gente, isso é elaboração, tá? Você vai exercitando aqui dentro. Aceitar a perda não significa seguir a vida como se a pessoa amada nunca tivesse existido. Porque tem aquele povo, agora você esquece porque não tem mais. Não, não é assim. Tem, a pessoa tá lá, você vai, você vê, não, né? Aqui tá lá no meu coração, tá lá na minha imaginação, mas é uma coisa amena, é uma coisa suave, né? Eu não preciso ficar aflito. Não esquecer os momentos partilhados com ela é uma coisa legal, porque quando bater aquela tristeza, você fala assim: o que eu aprendi de bom com essa pessoa, né? Eu não vou enterrar as lembranças num canto da mente, as coisas existem, a saudade vai aparecer, a saudade vai
vai enrolar lá, vai mexer o tacho, vai mexer com as emoções e a pessoa vai, né, visitar aqueles pensamentos, aquelas lembranças, mesmo depois da partida. Ai, você nunca mais lembrou do seu irmão? Não, eu lembro com saudade, mas eu lembro das coisas gostosas que a gente viveu junto. Tanto que quando comecei a falar, né, aquele irmão que me abraçava, porque era um abraço de urso assim, grande, enorme, que envolvia tudo. É uma coisa gostosa que ficou, né? Então, a gente perceber isso é uma ajuda, mas tudo isso leva tempo. Aceitar significa conviver pacificamente com a perda. Perdi? Perdi. Mas eu estou em paz com a perda. Isto é a aceitação, sabe? E a gente vai continuar as possíveis ajudas que você vai poder apresentar lá para sua casa, lá para sua família, mas o nosso tempo de hoje veio até aqui. As ajudas, elas passam para a semana que vem. Então, hoje nós paramos aqui. Eu quero agradecer muito a sua atenção e a sua participação em pedir aquilo que você queria, porque se a gente tem um diretor bravo aqui, a gente tem um diretor lá fora, de longe do resto das outras cidades, que diz assim: esses são os temas, né? E a gente vai abrindo os temas, então. Você fica com um abraço grande e a semana que vem nós concluímos o assunto.